Neste primeiro vídeo de uma série que eu estarei gravando e compartilhando aqui no meu canal do YouTube, eu vou iniciar falando da importância do aprofundamento no estudo dos números. Sabemos que numerologia é a ciência que estuda os números e que, através do estudo dos números, estuda as diversas questões relacionadas com cada método sistematizado especificamente para cada finalidade. A numerologia, em geral, como um todo, é uma ciência. Muito embora digam que não, ela é uma ciência. É uma ciência porque ela tem métodos e sistemas, ela tem um embasamento em conhecimentos muito antigos e ela nos proporciona a possibilidade de fazer estudo de campo também. Não é uma ciência materialista, é uma ciência que nós chamamos de metafísica ou esotérica, como muitos preferem. E ela é uma ciência da mesma maneira que a psicologia, por exemplo, é considerada uma ciência. Também é uma ciência metafísica, porque estuda aquilo que está para além e anterior aos efeitos que aparecem nas pessoas. Então, a numerologia tem a sua base toda nos números. Isso é evidente, isso é até redundante dizer. Os números são, portanto, a matéria-prima de todo profissional de numerologia, nos seus estudos e no seu trabalho. E os números, pelo que tem se visto, na maioria das escolas, na maioria dos cursos de numerologia, tanto cabalística quanto outros métodos e sistemas, não tem sido estudado na devida profundidade como eles devem ser estudados. Nos livros de numerologia, por exemplo, vocês verão aqueles pequenos textos sintéticos caracterizando os números com certas qualidades, certos atributos, de uma maneira muito superficial. Mas é preciso entender todo o mecanismo dos números, como que eles funcionam. Esses números de 1 a 9 representam uma escalada da evolução do ser humano, no contexto da numerologia. Em outras questões, eles também representam sempre uma escalada evolutiva, uma escalada de expansão, uma escalada de conhecimentos, enfim. Entenda como você quiser entender. Eu costumo ensinar os números no meu curso com grande dedicação e conteúdo bastante extenso. Muitas vezes os alunos até acham exagero e acham chato demais tanto conteúdo logo no início do curso. Querem logo sair fazendo mapas. Bom, fazer mapa é muito fácil. Basta você utilizar um desses softwares, como por exemplo o NumeWeb, que é o programa que nós utilizamos e do qual eu sou parceiro e consultor. Você usa um programa desses, coloca lá o nome e a data de nascimento da pessoa e o mapa está pronto. Isso qualquer um faz. Mas isso não é trabalho de numerólogo. O trabalho do numerólogo vem depois da geração do mapa, após a geração do mapa. O trabalho do numerólogo consiste em explicar esse mapa para o seu consulente, nas consultas devolutivas, como nós chamamos. E para que o numerólogo tenha segurança e possa explicar bem este mapa, ele precisa ter uma base de formação bem sólida. E esta base de formação se assenta em dois pilares. O primeiro é o estudo dos números, conhecer bem os números,
e suas aplicações no contexto do mapa. E o segundo pilar é conhecer bem a estrutura do mapa, como um cenário no qual os números vão surgir e vão gerar movimentos. Então, esses dois pilares são fundamentais. E o primeiro deles é o estudo dos números. Bom, o que são os números? Na matemática, eles são quantificadores de coisas, basicamente, na matemática tradicional. Na matemática metafísica, eles são qualificadores das coisas. É o estudo das coisas através dos números, dos seus simbolismos, dos seus atributos, das suas qualidades. Então, os números podem ser considerados como uma linguagem universal, podem ser considerados como as chaves do conhecimento secreto, podem ser considerados como os elementos formadores de todas as estruturas do mundo, dos universos, do macro e do microcosmos, esse microcosmo que somos nós. Toda a criação divina está desenhada em números. Toda ela está desenhada em números. Todas as formas de manifestação da natureza são desenhadas por números. Então veja a importância que os números têm na nossa vida. E no Instituto Luz da Consciência, no meu curso de formação e capacitação profissional de numerologia cabalística, eu ensino os números dividindo eles em 4 séries, vamos chamar assim, 4 séries. Na primeira série são os números dos fundamentos, vamos chamar assim, os números das fundações. Os 4 primeiros números, 1, 2, 3, 4. Os 4 primeiros números que representam os 4 elementos, os 4 corpos da nossa personalidade, que representam, enfim, todas as bases estruturais do que quer que seja. O número 1, a unidade primordial de tudo. A ideia, o pensamento. O número 2, a dualidade, as polaridades. O masculino, o feminino, positivo, o negativo. A razão, o intelecto. O número 3, a forma, a imagem, a imaginação, a criatividade, a tríade básica de tudo. Um elemento ativo, um elemento passivo e um elemento resultante. O elemento ativo número 1, elemento passivo número 2, elemento neutro resultante número 3. Pai, mãe e filho. Estruturou-se a família. O número da família é o número 3, e não o número 6, como se difunde muito no contexto da numerologia. O número 6 é o número do ser humano criado pelo mundo e para o mundo. Então, esse número 3 representa a família, pai, mãe e filho, e tantas outras trindades importantes na nossa existência. Mas a família precisa de uma estruturação, precisa de ordem, disciplina, autoridade, uma estrutura sólida. E então vem o número 4. Acrescenta-se mais uma unidade e forma-se o quarteto, o quadrado, a quadratura. E o número 4 é o número da estrutura da nossa personalidade. A nossa personalidade, ela possui 4 aspectos no contexto da numerologia cabalística, que são os nossos 4 primeiros corpos. Eu vou utilizar uma nomenclatura bem simples,
a mais fácil de ser entendida, porque não é aqui a minha intenção passar ensinamentos esotéricos profundos. Eu utilizo a seguinte nomenclatura: corpo físico, número de expressão; corpo astral emocional, número de impressão; corpo mental, número de motivação; corpo causal intuitivo, número do talento oculto. Essa é a estrutura da personalidade. Então, os 4 primeiros números, eles nos dizem o seguinte: esta personalidade é o veículo no qual se desenvolve a individuação do ser. Quando você soma 1 mais 2 mais 3 mais 4, resultado 10. 1 e 0. A unidade no todo, na diversidade. Remete de novo ao número 1. A unidade, a individualidade dentro da personalidade. Então, com esses 4 números, nós estudamos a personalidade do ser humano. Não que necessariamente esses números 1, 2, 3, 4 tenham que ser os números dos 4 aspectos da personalidade: expressão, impressão, motivação e talento oculto. Nada disso, pode aparecer qualquer número. Mas esses 4 primeiros números, eles representam a estrutura básica da personalidade. Eles representam a estrutura básica de tudo que existe. A unidade, a dualidade, a trindade e o quadrado. Depois, na segunda série, nós estudamos os números que representam a vida e a consciência, que são os números 5, 6 e 7. O número 5, a vida, o ser humano e a consciência. A vida, o ser humano e a consciência. 5, 6 e 7. O número 5 é o número da vida. É o número do grande mistério ainda incompreendido. Ora, se para os sábios do Antigo Egito, o número 5, o número de Horus, era o número do mistério, o número mais difícil de ser compreendido, que dirá para nós que somos iniciantes nessa escola de sabedoria que é a vida? Que será de nós? O número 5 é muito confundido como um número negativo, de instabilidades, de vícios, dessas coisas todas. O número 5 é o número do quinto elemento, a quinta essência da matéria, o elemento que vitaliza a matéria, que traz vida à matéria. É o número do sopro vital. Os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, são elementos puramente físicos. Mas para que a matéria se habilite a receber uma alma espírito, seja uma alma coletiva dos vegetais, seja uma alma coletiva dos animais, de cada espécie, seja uma alma individuada no ser humano, essa matéria, este corpo, esses corpos, precisam primeiro serem vitalizados, receber o sopro vital. Então o número 5 é o número da vida, é o número do grande mistério incompreendido por nós. Bom, se temos os 5 elementos, agora surge o ser humano, que recebe o sopro vital, é o número 6, ele recebe o sopro vital, ele está vivo e nele entra o espírito. Neste corpo vitalizado, número 6, entra o número 7, o espírito. Então, o número 6 era considerado pelos egípcios antigos como o número perfeito. Perfeito por quê? Porque é o número da obra perfeita. Na Gênesis bíblica,
a sexta era da criação, simbolicamente, evidentemente, você não vai levar aquilo ao pé da letra. Simbolicamente, o sexto dia, que representa a sexta era da criação, é um dia ou a era em que a obra está completa, perfeita. E a Gênesis bíblica diz mais ou menos assim: no sétimo dia, Deus contemplou a sua obra e descansou. Isso é simbólico. Na verdade, no sétimo dia, na sétima era, Deus coloca o espírito no corpo, o espírito na matéria, a consciência. Então, o número 7 é o número da consciência. Consciência, espírito, entenda como você quiser. É o número que direciona um novo rumo para o ser humano. Um novo rumo que vem em seguida no número 8. E pelos números 8 e 9 nós estudamos então a evolução espiritual do ser humano. A evolução do ser humano. O número 7 indica a nova direção, a direção da consciência. E no número 8, este ser se torna a imagem e semelhança do Criador. O ser ético e justo. O número 8 representa o caminho da evolução para alcançar a sabedoria. Para alcançar a sabedoria e a iluminação no número 9, é necessário tornar-se como o Criador, justo e ético. Este é o número 8. Na quarta série, nós estudamos os dois números que eu chamo de regenerativos, números da regeneração. Os números que levam o ser humano a se regenerar diante do seu karma, trabalhando em escala mais ampla para o progresso e a evolução da humanidade, que são os números 11 e 22. Então, dentro deste contexto, é que nós estudamos os números na nossa escola. Mas não é só isso, porque nós temos que, primeiro, ter um entendimento do que são os números, e aí é uma parte bem teórica, com alguns aspectos históricos. Depois nós precisamos entender como cada número funciona como modelo arquetípico no ser humano. Então, uma segunda parte do estudo muito importante, e essa parte ela é teórica aplicada na prática. Porque nessa parte do estudo nós vamos ver como que o número funciona no ser humano como um modelo arquetípico de referência. Na terceira parte, nós estudamos a relação dos números com os arcanos maiores do tarô, que é outra questão delicada que o pessoal anda fazendo muita confusão por aí. Essa relação numerologia-tarô é uma questão muito delicada e que eu vou gravar um vídeo mais adiante específico sobre essa matéria. Então, este é o modelo de ensino que nós empreendemos na nossa escola aqui no Instituto Luz da Consciência. É um modelo de ensino que eu implemento, é a maneira como eu ensino. Evidentemente que aqui eu dei apenas uma passada rápida por cima, porque não é possível aprofundar e nem seria justo eu dar uma aula completa aqui, porque eu estaria desrespeitando aqueles que pagam pelo estudo. Para que você tenha uma noção da importância que eu dou ao estudo dos números, o módulo do meu curso, no qual estuda-se os números, tem 15 aulas. Tem uma aula de introdução, de uma explanação geral, tem uma aula abordando aspectos dos números, como que eles eram abordados no Antigo Egito e como que nós vamos abordá-los agora no contexto da numerologia cabalística. Tem uma aula dando uma panorâmica geral sobre todos os números e suas relações
com os arcanos do tarô e com seus arquétipos. Depois tem para cada número uma aula que varia entre 20 minutos e 20 e poucos minutos, 30 minutos. Mas para cada número uma aula específica, bem detalhada, bem rica de conteúdo. No final, tem uma aula ainda que eu abordo a questão dos números compostos, que pouquíssimos numerólogos dão importância a eles. Porque o mapa é elaborado considerando os números simples, ou seja, os números reduzidos, pela redução teosófica. Mas cada número desses reduzidos, esse número simples, tem uma origem. Ele se origina num número composto, um número resultante de uma soma. Por exemplo, a soma das vogais do nome vai gerar um número de motivação. Mas esse número de motivação, que é a redução do valor da soma, traz elementos importantes daquele número composto. Então isso também é uma questão que eu ensino no meu curso e tem uma aula específica sobre isso. Então é isso aí. Estas são as dicas que eu preparei para passar para você sobre o estudo dos números. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no meu canal do YouTube, acione as notificações e você estará sempre por dentro das novas publicações.